Mais uma vez, né, gente, vamos falar aqui um pouquinho sobre a história de Jacó. Vamos começar lá quando do nascimento de Jacó, né? Jacó nasceu de Rebeca, esposa de Isaac, o filho da promessa de Abraão. Ora, quando Rebeca engravidou, porque eles achavam que Rebeca era estéril, Isaac orou por Rebeca, e Rebeca engravidou de dois filhos. Eles não sabiam que tinha um filho, né? E quando nasceu o primeiro, foi chamado de Esaú, pelas características que ele tinha. Vocês podem ver isso aí lá em Gênesis, capítulo 25, lá por versículo 24, 26, até o 26 mais ou menos. Fala sobre o nascimento dos irmãos, né? Isaú nasceu e em seguida, agarrado no calcanhar de Isaú, nasceu um outro menino e por ter nascido agarrando o calcanhar do irmão, foi chamado de Jacó, né? Jacó. Quer dizer que é aquele que é suplementador, aquele que está querendo tirar vantagem, né? Você sabe que o primeiro filho é conhecido como primogênito e o segundo filho é conhecido como o sucessor, né? A promessa vem, as bênçãos do pai vêm sobre o primeiro filho. Era isso que a cultura dizia no período e realmente, e até hoje, né, de certa forma, o primogênito a gente tem como aquele que tem o direito de primogenitura, né? Mais interessante é porque a Bíblia ela relata como foi o crescimento dos irmãos, né? E o que aconteceu no decorrer do tempo, que Jacó ele era muito astuto, né? Ele era astuto, ele tinha conhecimento do que passava no meio da tribo, né? Do local onde eles estavam, o que o pai fazia, ele era muito atento. E Isaú era voltado mais para as artes de caça, né? Tanto que Isaú era caçador, ele caçava com arco e flechas, parece que se eu não estiver enganado. Enquanto Jacó era mais de negócios, né? Pelo que eu entendi, ele conhecia os negócios da família. E a Bíblia fala que Jacó ele tirou uma vantagem do irmão quando o irmão veio da caça e estava com muita fome, muito desejo, e Jacó estava fazendo, né, uma sopa de lentilhas. O interessante é que Esaú parece que não tinha muito interesse nas coisas da família, né? Ou ele não sabia, na verdade, o que acontecia em termos de fé da família, né? Parece que ele era mais desligado. Vocês vão entender por quê, né? Aí o que aconteceu? Jacó estava fazendo essa sopa, Esaú chegou com muita fome e queria comer aquela sopa, e Jacó disse que só daria a ele a sopa se ele trocasse a primogenitura dele com ele, ou seja, ele trocar a primogenitura pela aquela sopa de lentilhas. Aí é que vem a primeira observação, né? Se Isaú soubesse quanto era importante a primogenitura dele, aquilo que estava sobre ele, a promessa que vinha sobre ele não teria trocado a primogenitura por um prato de comida, né? Essa é a primeira observação que nós temos que estar atento. A segunda coisa é que a mãe, Rebeca, parece que tinha um carinho maior por Jacó. Exatamente porque os dois eram mais próximos, né? Enquanto Isaú vivia nessas ações, né, de estar caçando, você sabe que para ser um caçador ágil e bem visto pela sua comunidade, ele tinha que ser
ele tinha que praticar sempre. Então ele estava mais distante da família. Eu vejo assim. E quanto Jacó era mais próximo da família, então eu acredito que ele era muito apegado à mãe. Né? Você sabe, filho apegado à mãe, como é que é, né? Então a mãe, o que, que a mãe fez? A mãe, o pai estava para morrer já, estava bem avançado em idade, e a mãe, juntamente com Jacó, ajeita Jacó para poder receber a bênção no lugar do filho. Mesmo Esaú trocando a sua primogenitura com o irmão por comida, o pai, quando reconhecesse os dois filhos, ia abençoar o filho mais velho. Só que Jacó já estava avançado em idade, já não via direito, né, já não estava conseguindo ver. E aí Rebeca vai e ajeita, né, dá algumas adaptações no filho para que quando ele chegasse perto do pai, o pai tocasse nele para poder abençoar e reconhecer ele como Esaú e não como Jacó. Porque Jacó era bem diferente de Esaú, pelo que a Bíblia fala, né? Vocês têm que ver lá no capítulo 20. Então o que aconteceu? Capítulo 25, desculpa. Então o que aconteceu? Isaac abençoou Jacó como primogênito. E depois que o irmão ficou sabendo que tinha acontecido, Esaú ficou com muita raiva de Jacó. E Jacó teve que fugir, porque senão o irmão mataria ele. Você vê o que a raiva faz com o ser humano, né? Retira de você a razão, né? Ele não lembrava, certamente, ele não lembrou que ele vendeu a primogenitura. Primeiramente, ele trocou, né? E também que ele não dava atenção para as coisas da família. Existia uma profecia que antes do nascimento de Jacó e Esaú, que dizia que o filho mais velho serviria, né, ia servir o filho mais novo. Então, se cumpriu muitos anos depois, mas se cumpriu essa palavra. Então, Jacó fugiu para a família dele, mais distante, né? Era Labão, era o tio dele. Mas depois dessas bênçãos que ele recebeu, Jacó começou a viver algo sobrenatural na vida dele. Jacó começou a ter um contato maior com Deus. E aí eu não quero me estender porque é uma outra história, né? Mas pelo que a gente vê na história de Esaú com Jacó, Esaú ele não tinha um interesse tão grande quanto Jacó pelas coisas da família. Então tudo indica que Deus só estava fazendo, de certa forma, a justiça, porque não tinha o valor, ele não deu o devido valor, e Deus honra quem tem temor a Deus, quem valoriza as suas coisas. A fé que ele tinha visto em Abraão, a fé que Deus tinha visto em Isaac, ele não viu em Esaú, ele viu em Jacó. Ele viu em Jacó. E tudo que aconteceu foram coisas que foram construindo a situação que ocorreu. Se a gente for observar mais à frente, né, da história, a gente vai ver que Esaú não casou com alguém tradicional daquela cultura dele. Ele casou com uma pessoa de uma outra tribo, que não pertencia ao povo de Isaac. Né? Ele não pertence, ele foi casar com uma pessoa de uma outra nação. De novo, ele desobedeceu mais uma vez o cumprimento daquela tradição da família. Então, mostra que Esaú não levava sério a sua crença, a sua cultura, aquilo que Deus queria ver neles. Então Deus honrou a Jacó por isso.
E aí, quando Jacó volta desse tempo que ele passou distante, ele voltou com duas esposas, né? Aí vocês vão ver a história lá, que Jacó acabou trabalhando 14 anos para o tio e casou com duas irmãs, que foi que deu origem às 12 tribos de Israel, né? Mas isso aí é uma outra história. Mas aí quando ele voltou, que ele vinha no caminho, ele ele saiu para orar, né? E ele se encontrou com um anjo de Deus. E quando ele reconheceu que era um anjo, ele agarrou o anjo, né? Por isso que a Bíblia diz que ele agarrou o anjo, e o anjo pedia para ele soltar e ele não soltava. Ele disse que só ia soltar o anjo quando o anjo o abençoasse. E o anjo o abençoou e tocou na coxa dele. Então ele passou a puxar pela uma perna depois disso, né? São as marcas que foram deixadas, né? E o anjo o abençoou e mudou o nome dele. Tirou o nome dele de Jacó, que queria dizer aproveitador, né? E passou a ser chamado de Israel, né? Então, essa é a história bem rápida, né? De dois irmãos que não se entenderam, né? Acabaram se desentendendo. Um valorizava algo e o outro valorizava outra coisa, né? E que um dos irmãos tirou uma vantagem sobre o outro, mas não porque ele realmente era um enganador, né? Como algumas pessoas pregam, né? Jacó não foi enganador. Eu vejo Jacó mais como alguém que foi até um pouco manipulado, né? Porque o primeiro momento ele fez aquela sopa, trocou com o irmão a primogenitura e tinha por trás ali a mãe ali ajeitando tudo, né? E eu acredito que a mãe deve ter forçou de certa forma a Jacó a fazer algumas coisas para tirar vantagem do outro irmão, né? Então, gente, a Bíblia é assim, a Bíblia ela honra a história bíblica, né? A verdade, Deus, ele está mostrando para nós o que é que ele quer de nós, né? Como é que ele vê, o que é que ele valoriza nas pessoas, como é que ele nos vê, o que é que ele quer de nós, e o que é que ele está querendo de você, de mim, né? Ele está querendo que nós tenhamos ousadia, que a gente possa ter atitude. Deus honra homens e mulheres que tenham atitude. Então, Deus quer ver em você que está me assistindo, né? Assim como Ele também quer ver em mim atitude. Não se deixe enganar. Se você quer realmente agradar a Deus, tome atitudes que agradam a Deus. Seja uma pessoa de posição, de fé, e não deixe qualquer coisa lhe parar. Não é por fato de alguém dizer que você é algo que você vai permanecer com aquela crença que você é aquilo que lhe disseram. Você é maior do que qualquer tipo de dizer, qualquer tipo é, de, de maldição que possa ter jogado em cima de você, né? A palavra que possa ter lhe derrubado. Você é muito maior do que isso. Tome atitude, receba essa palavra, olhe para a frente de uma forma diferente, porque Deus lhe fez perfeito. Você é perfeito, você pode todas as coisas no Senhor, que nos fortalece. Se Ele acredita em mim, por que eu não vou acreditar nele? Se Ele acreditou primeiro em mim, como é que eu não vou acreditar nele? Então, Ele é o nosso guia, aquele que nos leva ao caminho certo, né? E as nossas atitudes, ela vai nos mostrar até onde nós vamos chegar, tá? Então, não fique no meio do caminho. Faça como Jacó. Você segura o anjo e só larga quando ele te abençoar, né? Então, quando Deus te der um caminho, segue em frente, que ele vai te levar para um bom lugar, tá bom? Não esquece de curtir esse vídeo.
não consegue, não esquece de se inscrever para que você possa estar vendo também em outros momentos palavras como essa, tá bom? Deus te abençoe. Fica com Deus. Tchau.